Bom dia, gente. Eu vou falar uma palhinha hoje sobre o homem de bem, de acordo com a doutrina espírita. Então, vou tentar ao máximo aqui ler, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo em relação sobre o homem de bem. Esperem que gostem e que entendam, o meu palavreado, porque sou um pouco ignorante ainda. O homem de bem, vou ler para vocês. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez um mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil. Por exemplo, se pergunta a si mesmo se faltou com caridade, se devia ter feito uma coisa que não fez, se alguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez ao outro o que gostaria que se fizesse para com ele. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão. E submete-se... E submete-se à sua justiça. Alguém me atrapalhou aqui, mas eu vou dar continuidade. Submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, é por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem reclamar. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem reclamar. O homem compenetrado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem sem esperar retorno. Devolve ao mal toda o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seu interesse pela justiça. Ele se satisfaz com os benefícios que espalha, com os serviços que presta, com os que torna felizes, com as lágrimas que seca, com as consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. De ir atrás do interesse do outro, antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano, benevolente com todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, pois considera todos os homens como irmãos. Respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança anátemas àqueles que não pensam como ele, aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Diz a si mesmo que falta com o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor aquele que causa prejuízo a outrem através de palavras malévolas que fere a suscetibilidade de alguém por orgulho e desdém. Que não recua a ideia de causar uma pena, uma contrariedade, mesmo leve, quando pode evitá-la. Não tem, ainda em relação ao homem de bem, Ele não tem raiva, não tem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme ele tiver perdoado. É indulgente com as fraquezas do outro, porque sabe que ele próprio tem necessidade de indulgência e recorda esta fala do Cristo. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não se compraz em procurar defeitos no outro, nem em pôr em evidência os defeitos. Se a necessidade obriga-o a isso, vai sempre à procura do bem que atenua o mal. Estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os seus esforços são na intenção de que possa dizer-se amanhã que há nele algo melhor que na véspera. Não procura fazer valer nem seu espírito, nem seus talentos à custa do outro. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar o que há de superior nos outros. Não se envaidece nem de sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que são um depósito de que ele deverá prestar conta, ou seja, tudo que nós temos é emprestado, inclusive este corpo, e a gente vai ter que dar conta do que a gente fez com ele. E o emprego mais nocivo que poderia fazer disso contra ele próprio seria usá-los para a satisfação de suas próprias paixões.
Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para levantar a moral deles, e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a posição subalterna mais penosa. Quando subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e assume com escrúpulo o dever de cumpri-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus direitos fossem respeitados. Isso não é enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Ainda assim, quem quer que se esforce para consegui-las está no caminho que conduz a todas as outras. Ou seja, este é o básico mínimo em relação ao homem de bem, ok? Eu vou dar uma pausa e vou fazer outro vídeo aqui, senão vai ficar muito comprido. Bye!